Quando se encheu de pessoas, tá lá os africanos esperando o grande curandeiro, e quem aparece? O missionário, para pregar. Aí o missionário começou a pregar de Jesus, falar de Jesus, das curas de Jesus, dos milagres de Jesus, do poder de Jesus, do sangue de Jesus, do sangue de Jesus, do sangue de Jesus, do sangue de Jesus. Aí os africanos começaram a fazer assim, ó, no corpo, porque eles estavam vendo o sangue de Jesus caindo em cima deles. Aí eles faziam assim, ó, como se o sangue tivesse caído em cima deles. Aí o estádio foi tomado por essa sensação e começaram a se converter. Então, esses testemunhos que nós não temos esses testemunhos, mas por que nós não temos? Porque se você pegar e abrir comigo o livro de Marcos, bem, Jesus ele vai fazer a comitiva, e na comitiva missionária ele diz que os sinais vão acontecer. É aqui que começam as missões. Se a gente quer uma igreja que aconteçam conversões de almas e a gente não fica preocupado se a pessoa vai voltar ou não no próximo culto, precisa começar com missões por aqui. Tem que começar por esse texto aqui. Foi assim que começou as missões que alcançaram o Brasil e transformou a Igreja Batista na Igreja Assembleia de Deus, já que os nossos missionários eles eram da Igreja Batista. Gunnar Vingre e Daniel Berg eram da Igreja Batista, foram batizados com o Espírito Santo. A Igreja Batista era tradicional, não aceitava o batismo com o Espírito Santo e evidência em falar em línguas, assim eles não conseguiram se manter. Mas quando eles chegaram aqui no Brasil, eles foram procurar uma congregação batista. Eles participavam do culto batista e depois do culto, eles iam para um lugar à parte dentro da igreja para orar. E lá eles oravam em línguas estranhas, até que Deus batizou uma irmã com o Espírito Santo. A primeira pessoa batizada em solo brasileiro foi uma irmã, uma mulher. Quando você olhar para o número de mulheres que compõem o número de membros da Assembleia de Deus, não é por acidente. Existe uma obra do Espírito Santo com as mulheres no Brasil. É do Espírito Santo, não é do ministério. É do Espírito Santo, ninguém barra. Já começou assim, poderia ter batizado qualquer um daqueles batistas lá, irmãos? Não, batizou a irmã. Aí os ministros da Igreja Batista chegaram e convidaram, expulsaram Daniel Berg, Gunnar Ving, dizendo: aqui nós não aceitamos esta língua estranha de vocês aí. Expulsou. Aí a nossa irmã foi lá e abriu a porta da casa dela e falou: pode colocar a igreja aqui. Missionária, mulher. Aonde nasceu as missões? Com uma mulher batizada com o Espírito Santo. E a partir desse momento, você vê a perseguição que elas sofreram, como eu falei para vocês aqui na aula de homilética. Por quê que a Frida sofreu a perseguição que ela sofreu? E qualquer irmã que se arrojar vai sofrer sim algum tipo de refreamento. Vai sofrer. Por quê? Por causa da cultura que existe aqui. Então a cultura que existe, ela é um impeditivo. Não quer dizer que ele está lutando contra o ministério. Mas o Espírito Santo está passando por cima dessa cultura, batizando as irmãs, levantando as irmãs e levando a Assembleia de Deus para frente há muito tempo. Tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos, a oração, o ministério de oração, não é das mulheres. Não é das mulheres. O ministério de oração, círculo de oração, era dos apóstolos. Quando as mulheres começaram a reclamar na igreja de Jerusalém, porque elas estavam sendo negligenciadas na assistência social, as mulheres reclamaram, não foi? Aí quiseram separar Pedro e João para que eles abandonassem o círculo de oração e viessem tomar conta da assistência social. Não, o apóstolo falaram o seguinte: não, nós não podemos abandonar o ministério da palavra e da oração para cuidar das mesas. Vamos colocar gente para cuidar disso aqui. Aí surgiu o diaconato. Então o círculo de oração bíblico é cuidado pelos homens. São os homens que cuidam da oração. São os homens, são eles que oram. Não é esse o caso na Assembleia de Deus. O círculo de oração é feminino, é das irmãs, é das mulheres. Algum irmão aí que quiser entrar no círculo de oração, pode entrar para pedir oração, mas para dirigir não. Para dirigir não. É por isso que a gente mantém aquela pequena queixa que eu já falei para vocês aqui, de que os irmãos estão invadindo um departamento de jovens, adultos e crianças, né? E estão deixando deles. Então, estão deixando deles o quê? Que é o evangelismo, as missões, o cuidado com a pregação da palavra, que é um ministério que o Espírito Santo concedeu aos homens. Assim,
trabalho missionário no Brasil veio por irmãos de Daniel Berg e Gunnar Wingre, mas a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo, mulher, tá bem? Cedeu a casa dela para que fosse um ponto de pregação, aonde surgiu a primeira igreja, a Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, longe de nós. Em 1909, 1910, 1911, essa é quando eles chegaram aqui. Vocês percebem então que por onde a gente tem que começar um avivamento da igreja, que a gente quer? Os sinais, os milagres, os depoimentos verdadeiros, os testemunhos verdadeiros, não testemunho inventado, porque até os testemunhos diminuiu. Lá no século XX, quando eu me converti na Assembleia de Deus, contava-se testemunho em todos os cultos, sem medo de ser feliz. Contava-se testemunho. Agora a gente é seletivo, porque começaram a mentir tanto testemunho, não tem testemunho verdadeiro, começaram a inventar testemunho. E ao invés de ser testemunho, virou testemunho. Aí os pastores falaram, então é melhor nada. Então nem testemunho verdadeiro, nem testemunho falso. Deixa assim. Quem quiser contar o seu testemunho tem que passar por uma triagem. Sabe posto de saúde? Você tem que passar uma triagem primeiro para ver se você está doente mesmo. Está com febre? 38, 39? Não está com febre, vai para o fim da fila? Agora tem que passar por uma triagem. Conta para mim primeiro para ver se pode contar para a igreja. De tão baixa qualidade que ficou o povo evangélico, um mentiroso. Povo mentiroso. Inventa história, inventa testemunho, inventa as coisas. Vai ter que fazer triagem, porque se for muito espetacular, muito fora da curva, não dá para acreditar não. Não dá para acreditar não, porque não está muito batendo. Então, que é o meia-culpa. É a primeira parte da nossa aula, a primeira aula de missão, fazendo aqui um meia-culpa. Tem muito lugar para a gente chegar, muito lugar para a gente evangelizar. Quem tem que fazer isso aqui somos nós mesmos, cada um no seu lugar, cada um na sua hora, mas com a verdade. Com a verdade. Não com invencionice, não com tolice. O teólogo perdeu o direito de ser menino, vocês acreditam? A senhora perdeu o direito de ser menina, a senhora perdeu o direito de ser menino. O senhor também perdeu o direito de ser menino. O teólogo perde o direito de ser menino. Paulo fala, seja menino na malícia, mas no entendimento tem que ser adulto, tem que acabar. E não pode ter nem meninice e muito menos malícia, hein? Não pode ter malícia, ser malicioso. Isso é um problema. Onde começam as missões? Vamos ver Jesus estabelecendo aqui missões. Isso aqui é o meu filho, tá? Aqui não é esmalte não. Meu filho pegou e ele mexe com caneta, aí ele suja tudo, aí eu vou limpar a sujeira dele e falei, cara, ganhei esmalte. Tem que pintar, né? Então, pinto o resto. Então vamos lá. Marcos capítulo 16. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 20. Vocês percebam a unção do assunto na leitura. Vocês percebam que o texto tem uma unção dele. Só a leitura do texto já coloca avivamento em nós. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. É assim que começa o texto missionário. No primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é dia de trabalhar. E a mulher que ele evangelizou, chamada Maria Madalena, e expulsou quantos demônios? 7 demônios de uma mulher, hein? De uma mulher. E partindo ela, olha que a obra missionária acontecendo, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Ela lá no sepulcro, recebendo a obra missionária. Foi a primeira missionária da igreja, Maria Madalena. E ela foi fazer missões aonde? Na igreja. Para quem? Para o ministério. Uma mulher foi testemunha da ressurreição de Jesus antes de Pedro, antes de João, antes de Tiago menor, de Judas, Tadeu, Filipe, Bartolomeu, Matias. Não tinha ninguém. Quem é que foi a primeira missionária da igreja? Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Difícil, né? Mas isso aqui é texto de missões. E o que estavam os irmãos fazendo? Chorando, triste, chorando. Ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Quando a gente começa a falar a verdade para a igreja, nossa igreja, que o pessoal conheça a nossa história, a nossa dificuldade,
o que a gente fez, de onde a gente veio, como que as dificuldades que a gente passou. A igreja não acredita, o ministério não acredita, os responsáveis não acreditam. William Carey, ele era da Igreja Batista da Inglaterra, bem? Aí o William Carey, ele pegou e ele sentiu a vontade de se tornar missionário, chamado para missões. Aí ele chegou para a esposa dele e disse: Deus está me chamando para levar a palavra aos indianos. Ela não quis. Não quis. Sinto muito, não foi Deus não, porque Deus não falou comigo. Mas falou comigo, mas não falou comigo. Aí a mulher inglesa pegou e falou: eu vou abandonar o conforto da minha casa, os meus 2 filhos aqui, e levar lá para aquele país onde matam e estupram as mulheres, porque quando o marido morre lá, a esposa tem que ser morta junto com ele, queimada na mesma pira. E eles faziam questão de casar um homem de 50 e tantos anos lá com uma menina de 15, 16 anos. Aí o cara morria lá com 60 anos lá de qualquer doença, e a menina com 17 anos de idade tinha que ser morta junto com o marido, queimada junto com ele. Eu não quero ir para um país desse, ela disse para ele, eu não quero. Mas ele sentiu o chamado missionário, levou para a igreja, levou para o ministério. E os batistas pegaram e falaram: olha, a gente conhece a Índia, não dá para você ir, sua esposa já não te apoia, e a igreja também não te apoia. Te apoia não. Aí ele orando, insistindo, orando, insistindo, orando, insistindo, orando, insistindo. Aí apareceu lá um médico que iria para a Índia, e um comerciante, um homem rico que tinha investimentos na Índia. Olha, eu estou indo para a Índia, quiser entrar no nosso barco, patrocina a sua viagem, chegando lá, você faz o seu trabalho. E foi o que ele fez, a contragosto da esposa, a contragosto do ministério, foi para a Índia. Passou anos e anos e anos e anos sem converter nenhum indiano. Não converteu ninguém para Jesus, William Carey. Ninguém. E os filhos adoeceram, pegaram malária, morreram os 2 filhos do missionário. Morreu, a mulher enlouqueceu, perdeu o juízo, perdeu a fé, praguejava, gritava pelos filhos, gritava contra a igreja, gritava contra Jesus. E o William Carey estava lá, né, esperando converter a primeira alma para Jesus. A história dele é muito linda, mas o preço que ele pagou foi um preço muito alto, que ninguém acreditou nele. Ninguém. Quem vai acreditar em você de primeira? Quem vai acreditar que você, um crente comum do Jardim Colorado, tem uma chamada para fazer uma grande obra missionária em outro lugar do mundo? Eu não. Eu não. Você acredita em você. Convence o seu marido, sua esposa aí, fala com o seu pastor, pede para você ir fazer uns cursos de missão lá no Belém. Eu não. Porque eu não tenho nem ideia do que você vai passar. Nem ideia. Se você vai suportar, vai aguentar. Satanás vai atacar de primeira. Atacou o William. Atacou de primeira, tirou a família dele. O homem sofreu muito, 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 muito. E ele não é o único testemunho. A história vai conta pra gente que depois ele conseguiu converter um indiano e batizou esse indiano. Ele batizou esse indiano. Quando os indianos souberam que tinha um crente, mataram o cara. Mais de 10 anos para converter um indiano. Quando souberam, foram lá e mataram o irmão, que foi o primeiro indiano a se converter por William Carey. E a Índia, ela recebeu o evangelho pelas mãos de Tomé, o apóstolo de Jesus. Tomé chegou lá e pregou o evangelho, começou a converter os indianos. Aí o que os indianos fizeram? Pegaram o Tomé e esfolaram ele vivo. Arrancaram a pele dele, esfolaram ele vivo. Assim morreu o apóstolo. Isso é a Índia. Na Índia existe uma guerra entre os hindus e os muçulmanos lá dentro da Índia. E as igrejas da Índia são queimadas com os crentes dentro. E eles estão aproveitando agora a internet e espalhando um monte de fake de notícias sobre a igreja, e assim vai aumentando só o ódio. Então aquele negócio que você assim, Dubai, a cidade, não sei o que lá é marketing. A Índia verdadeira não suporta isso aí. Não suporta. Com pandemia e tudo, eles conseguiram, e eles foram lá para o rio Ganges, lá para fazer o ritual, para adorar os deuses. Não tá nem aí.
Você não tem estatística dos mortos da Índia. Você não tem estatística. É mais de 1 bilhão de pessoas lá dentro e você não tem estatística de mortos. Aqui, com 200 milhões de brasileiros, você sabe que tem 600 mil que morreram. Lá com 1 bilhão, você não tem estatística de ter morrido 50 mil. Ué, que pandemia é essa? Que só mata brasileiro e americano e não mata hindu na Índia. Você não tem a estatística da Covid no mundo islâmico. Você não tem, você não sabe quantos morreu na África no mundo islâmico. Não sabe, não tem estatística. Não sabe. Então essa estatística que a gente tem aqui veio da onde? O que foi que aconteceu? Você acha que tinha 1 bilhão de indianos lá mascarados dentro de casa? Reclusos? Não tinha. Ah, todo mundo no comércio, na rua. E o Covid não foi para a Índia? O que foi que aconteceu? Então é um país que tem muita desinformação, muita guerra, muito ódio. E é isso que aconteceu com o William Carey, a família dele. Ele levantou um trabalho lá, que ele montou uma imprensa. O William Carey montou uma imprensa e ele conseguiu fazer uma gramática para ele poder traduzir a Bíblia para a língua dos hindus. E o que aconteceu? Queimaram a gráfica dele. Uma grana para montar a gráfica dele. Os caras foram lá e queimaram tudo. Todo um trabalho de 20 anos de vida desapareceu nas cinzas. Muito difícil. Então, foi chamado por Deus. Vai levar para os apóstolos. Não creram, tá? Não creram. E depois, versículo 12, irmãos. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. A gente pergunta: Jesus, por que o Senhor já não apareceu de primeira para os apóstolos? Por quê? Porque os apóstolos não estão preparados. Jesus ele foi para Nazaré, e quando ele chegou em Nazaré, o povo de Nazaré não estava preparado para Jesus. Não estava preparado, de tal maneira que ele não pôde operar sinais na própria cidade, na própria sinagoga, porque o povo não estava preparado. Os apóstolos não estavam preparados para ver Jesus pronto, ressuscitado. Aí você tem que aplicar isso aqui, né? Nós que vamos trabalhar com essa matéria, a gente aplica aqui. Por que não acontecem os sinais aqui? Porque reclamaram de Jesus assim. Chegaram para Jesus e falaram: Jesus, por que você não faz aqui em Nazaré o que nós ouvimos que o Senhor fez lá em Cafarnaum? Por que o milagre só acontece lá longe? Aí Jesus, que não leva desaforo, disse: eu vou dizer por quê. Porque havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado o profeta, senão a mulher pagã lá de Serepta, lá em Sidom, que é a terra da Jezabel. Aí tá bom para você por isso? Não, senhor, não entendi. Pois bem, nos dias do profeta Eliseu havia um monte de leprosos em Jerusalém, um monte, e nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Por quê? Porque o profeta não é bem-vindo na sua casa, na sua pátria, no meio da sua parentela. O povo não está preparado. Então o povo não está preparado para receber a verdade. O povo não está preparado para receber o avivamento. Não está preparado para receber o choque. Então vamos por partes. Primeiro para Maria Madalena, depois para 2 discípulos, lá longe, e aqui dentro, nada. Aí, indo eles, anunciaram aos outros. Aí o que diz o texto? Vocês podem ler para mim, por favor? Versículo 13. Mas nem ainda assim eles creram. Não parece aquela parábola lá do rico e Lázaro? Não parece? É o pessoal que os irmãos do rico, os apóstolos estavam igual o meu irmão do rico. Jesus falou: não crerão nem que um dos mortos ressuscite, eles não vão crer. Vai lá, envia Lázaro lá, eles vão crer. Não, pode enviar. Mandou a Maria Madalena, não creram. Mandou os 2 discípulos de Emaús e ainda não creram. E é a nossa igreja, e somos nós. A gente não está preparado para uma notícia tão espetacular assim. Essa falta de preparo impede de que a gente tenha os sinais aqui pertinho da gente, dentro de casa.
Ah, mas aqui é diferente. Bem, graças a Deus que aqui seja diferente, que assim seja, tá? Que seja diferente, que as notícias que saem daqui e chegam lá sejam verdadeiras e que vocês sejam testemunhas dessa verdade. Que vocês vivam essa verdade, que seja uma verdade na vida de vocês, porque é a oração que eu tenho diante de Deus. Eu me recuso a viver uma vida de aparências. Eu me recuso. Quando eu cheguei dos 40 anos de idade, eu me revoltei com Deus. Me revoltei, sim, do púlpito. Quando eu vi o espetáculo que era tudo, quando eu vi o espetáculo que era a minha vida, o que eu representava exteriormente, eu me revoltei em cima do púlpito e falei: Senhor, o Senhor vai ter que mudar tudo. O Senhor vai ter que mudar tudo. Eu já não aceito fazer parte da cena. Eu não aceito mais o espetáculo. Eu não aceito mais o teatro. Tem um pensador chamado Francis Bacon. Ele não é um referencial de moral, sabe? Ele não é um cara moral, né? Francis Bacon. Mas ele é um referencial de inteligência, de esperteza, de praticidade. Aí o Francis Bacon ele escreveu um livro chamado Novo Órgão. É uma organização, ele é chamado o pai da ciência moderna. Aí ele disse o seguinte: olha, nós temos que desenterrar a verdade. Por que nós temos que desenterrar a verdade? Porque colocaram tanto entulho em cima da verdade, mas tanto entulho, tanta lenda, tanto mito, tanta estatística falsa, tanta história inventada, mas tanta coisa, entulharam a verdade, que nós temos que desentulhar a verdade, antes de descobrir a verdade. Ele chama de ídolos, tá bem? Ele fala dos ídolos do teatro. Ídolos do teatro quer dizer, nós teatralizamos. Então o teatro é aquele espetáculo que dá a impressão de que o mundo está sendo salvo, que a gente está chegando em tudo quanto é lugar, que o mundo está se convertendo, aceitando Jesus, a gente coloca uma música bonita para tocar, sabe, mas é um teatro. Deus que conhece a verdade, sabe, não é verdade, isso não é verdade. Quantos de nós aqui não se emocionou com as grandes pregações eloquentes do missionário Gideões da última hora? Né? Vou ouvir as pregações dos Gideões da última hora para Deus falar comigo. E quando você vai perceber, eram pregadores que compravam a oportunidade, porque eles queriam uma agenda para pregar no Brasil inteiro. Então eles pagavam caro para pregar nos Gideões, porque era uma vitrine para eles poderem viajar pelo mundo inteiro e multiplicar as riquezas dele, até chegar lá a ser deputado estadual, deputado federal, senador, e chega lá e acabou, não é mais nada. Não era verdade. Não era verdade. Era o que diz o Francis Bacon: teatro, uma teatralização muito grotesca, levado às emoções sem uma verdade. E não é que os Gideões não fazem obra missionária, eles fazem. Eu estou falando do espetáculo que é o Congresso. Aí tem uma denúncia contra o Adeilto Costa, por exemplo, uma denúncia de que ele inventou o testemunho dele, dizendo que ele era mendigo da Praça da Sé, que não sei o que foi lá no Belém e conversou com o Takayama e não sei o que, e o Takayama falou: não conheço não. Todo mundo do Belém falou: é verdade. Mas depois que ele foi lá pregar nos Gideões, que ele contou essa mentira, ganhou agenda no Brasil inteiro. Só que com essa mesma mentira ele caiu e ele voltou para o espetáculo que ele tinha feito. Aí, tempo depois, teve que contar lá a verdade, pedir perdão para todo mundo, pedir oração para a igreja, porque tinha voltado para as drogas. E aí? A gente vai viver de ídolos, irmãos? Ídolos do teatro? O Francis Bacon fala de ídolos do teatro, ele fala de ídolos do fórum, que é justamente o envolvimento com demandas políticas, sabe, leis que são verdadeiras farsas. Então tudo isso aqui é que a gente tem que constatar numa aula como essa de missões, é fazer o meia-culpa e dizer: não dá. Por isso que com 40 anos eu cheguei para Deus e falei: Senhor, não conta comigo para fazer parte do teatro, não conta comigo. Teatro não. O que eu tenho que perder, Senhor, para poder ser verdadeiro? Porque quando eu tinha 17 para 18 anos, que eu fui para a igreja aceitar Jesus, não era para ser uma farsa. As lágrimas que eu derramei no altar lá para aceitar Jesus, não era farsa não. O enfrentamento que eu fiz da minha mãe, porque ela era espírita, e que eu peguei as imagens dela e joguei, e ela quase me expulsou de casa por causa disso, não era uma farsa. Eu não passei um carão para viver uma farsa. Nenhum de nós aqui aceitou Jesus para ser uma farsa, irmãos.
para inventar testemunho, para aceitar ser uma farsa, manipulado por quem quer que seja. Eu não. Quando um pastor da igreja chegou para mim uma vez e falou o seguinte: olha, se você não fizer o que eu mando, eu não te levo para o ministério. Eu disse: então eu não vou para o ministério, meu irmão. Eu não vou sob coação, não vou sob ameaça, não adianta me oferecer brinde que eu não vou também. Seja verdadeiro comigo. Se for verdadeiro comigo, aí você me ganhou. Tranquilo, não precisa prometer nada. Agora, se disser alguma coisa, por favor, seja verdadeiro. Não está em débito nenhum. Depois que eu fiz essa oração a Deus em cima do púlpito, chorando, constatando que haviam pontos na minha vida que eram só uma ilusão, uma representação social, aí virou um rebuliço. Aí virou um rebuliço. É o tal do prumo. É um prumo. E aí vai as coisas acontecendo, verdades vão acontecendo, portas vão fechando, gente vai se afastando, você vai se ajustando, você para de ter aquele conflito de consciência, porque Deus está te chamando para ser verdadeiro. Ele precisa de gente verdadeira, ele precisa. Não dá para a gente ser uma peça de teatro mobilizada por ninguém. Se alguém contar com você, vai contar com você do jeito que você é. Desse jeito assim, gentil, simpático, eloquente, bem educado, acordado, mas muito verdadeiro, muita verdadeira. Porque não vale a pena. Nada que vem na tua mão por ilusão vale a pena. Por isso que a Bíblia diz que aquele que procede de engano na minha casa não permanece. Não permanece. A figueira balança, é a pregação dos profetas, né? A figueira balança, aí o fruto que está podre cai. Tem que balançar mesmo, deixa